Olá a todos e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da Razão Automóvel no YouTube. Nós viajámos até Paris para visitar uma das coleções mais especiais da Renault. Estamos na garagem da Renault Classic para a exposição dos 60 anos da Renault 4L, que é só um dos modelos mais emblemáticos da história da marca francesa. E um modelo que tem raízes também no nosso país, porque foi produzido primeiro na Guarda e depois também em Setúbal, numa unidade que mais tarde viria a produzir o Clio de primeira geração. Mas estamos aqui para falar da Renault 4L e, olhando à minha volta, posso-vos garantir que há aqui muitas coisas especiais para vos mostrar. O projeto da Renault 4L começou a ser pensado em 1956, quando o presidente da Renault na altura, Pierre Dreyfus, pediu aos engenheiros que construíssem um veículo versátil que fosse prático na cidade e no campo, durante a semana e aos fins de semana, capaz de ser usado para trabalho ou para férias e, mais importante ainda, que agradasse tanto a homens como a mulheres. E depois de muitos testes, o projeto 112, como era conhecido, evoluiu para o 4L que conhecemos hoje e que foi apresentado ao mundo no início dos anos 60 do século passado. E como tantas vezes se diz, o resto é história. Uma história que agora chega aos 60 anos. E foi precisamente para assinalar todos esses sucessos e todas estas curiosidades que viajámos até Paris, para conhecer alguns dos exemplares mais especiais de sempre deste modelo. E só havia uma forma de começar esta viagem ao passado, bem ao lado de um dos primeiros e dos últimos exemplares a serem produzidos. E falar da Renault 4L obriga a falar do número que vemos aqui neste billboard ao meu lado. São mais de 8 milhões de unidades produzidas ao longo de todos estes anos. Recordo-vos que a Renault 4L esteve em produção desde 1962 até 1992 e este número, ainda hoje, faz com que este seja o modelo mais vendido da história da Renault. E isso só por si já é um dado verdadeiramente impressionante. Mas vamos começar aqui por um motivo muito específico. É que aqui à minha esquerda eu tenho um dos primeiros automóveis a serem produzidos deste 4L, que na verdade é até um Renault 3, apesar de ser considerado, claro, parte da gama 4L. E é um Renault 3 porquê? Ele distingue-se essencialmente por não contar aqui na dianteira com aqueles apontamentos cromados tão típicos dos Renault 4L da altura. Não conta também com espelhos retrovisores laterais e atrás, se repararem, também não conta com aqueles vidros traseiros. Esta, no fundo, que era considerada, mais uma vez, uma versão chamada Renault 3, apesar de fazer parte da gama Renault 4, era a entrada de gama do modelo. Era um modelo menos equipado e menos luxuoso que podiam encontrar na altura. No lado totalmente oposto, temos este carro que está aqui ao meu lado, que foi um dos últimos modelos a ser produzidos. É um 4L que tem por base a versão Clã, mas que na verdade se chama Bye Bye. E Bye Bye porquê? Porque esta é uma edição especial limitada a apenas 1000 unidades, as últimas 1000 unidades a serem produzidas do 4L e que, tal como o nome sugere, foi criada para assinalar a despedida deste modelo tão icónico. E apesar da denominação 4L ter sido de certa forma adotada por todos os modelos da gama, a primeira denominação deste modelo era apenas Renault 4. Mas afinal, de onde é que apareceu este L? Bem, como podem ver aqui neste modelo ao meu lado, tem 3 vidros laterais, o do condutor, também o da segunda fila de bancos e este vidro traseiro. O que, somando aos outros 3 vidros do outro lado, dá-nos aqui 6 vidros no total e isso só por si fazia com que este 4L pudesse adotar a denominação de limousine. E, em parte, é esta a explicação do L que encontramos junto ao 4. A segunda explicação é o luxo, porque esta era a versão mais equipada e mais requintada que podiam comprar deste modelo. E, curiosamente, foi precisamente esta versão, a versão topo de gama, que acabou por ser a mais vendida do modelo. E daí o facto deste modelo, para a história, ter passado a chamar-se apenas Renault 4L, inclusive no nosso país. Apesar do preço acessível para a época, foram detalhes como a polivalência do habitáculo, com uma boa zona de carga e com um acesso fácil, e a amplitude de utilização deste modelo, que podia ser usado em vários cenários, que o tornaram rapidamente num veículo de referência.
E acima de tudo, tornou-se quase de imediato num símbolo de liberdade, o que o levou a aventuras que nem o próprio Pierre Dreyfus tinha imaginado. Sempre que vemos listas dos automóveis mais estranhos e mais peculiares que alguma vez participaram no Rally Dakar, este automóvel que está aqui ao meu lado está sempre em todas elas. Este Renault 4 participou no Rally Dakar em 1980 e acabou no pódio. Terminou esta competição no terceiro lugar. Os irmãos Claude e Bernard Marot tiveram a audácia de escolher este pequeno modelo da Renault para atacar um dos rallies mais difíceis do mundo e fizeram-no com algum sucesso. Logo na primeira tentativa, em 1979, alcançaram um quinto lugar à geral, que naquela época ainda não fazia distinção entre automóveis, caminhões e motas, e nos carros só um Range Rover fez melhor. Mas não contentes com este resultado, voltaram no ano seguinte, já numa edição que dividia a classificação por categorias e levaram a Renault 4L a um terceiro lugar. E isso é mais impressionante ainda se tivermos em conta que esta 4L, que tinha tração integral, não contava com tantas modificações assim. Tinha apenas um depósito de combustível extra, amortecedores específicos, o tubo de escape à vista e a passar por cima do tejadilho para passar nos cursos de água e tinha alguns componentes do Renault 5 Alpine, entre eles um motor que produzia cerca de 140 cavalos. Mas nem só de trabalho e aventura se conta a história deste modelo, que a dada altura também se tornou numa espécie de ícone de lifestyle. Mas entre os 22 carros que compõem aqui esta exposição, há um que salta particularmente à vista, que é este Renault 4 Plein Air. Esta foi uma versão produzida apenas durante 2 anos, entre 1968 e também 1970, e que, tal como vocês podem ver, é uma versão totalmente descapotável e muito diferente daquilo que o Renault 4 oferecia na altura. Ainda assim, esta versão não teve grande expressão comercial na altura, apesar de hoje em dia ser muito procurada e disso, obviamente, a ter tornada muito valiosa. Talvez por isso, em 2019, a Renault apresentou aqui uma versão moderna deste modelo, totalmente elétrica, que está precisamente aqui à minha direita. E o modelo que apareceu em 2019 foi o Renault e-Plein Air, que é este modelo que está aqui à minha frente. Tal como vocês podem ver, é bastante mais curto do que o Plein Air original e é um protótipo que apenas foi construído para servir como show car. Só existe esta unidade que está aqui na garagem da Renault em todo o mundo. E apesar de por fora ele ter esta imagem que remete de imediato para o modelo original, conta aqui também com uma grelha totalmente nova e, acima de tudo, conta com um sistema elétrico que encontrávamos no Renault Twizy da altura. Um sistema com uma autonomia de cerca de 100 km e também com uma potência equivalente a 17 cavalos. Mas esta viagem pelo mundo encantado da Renault Classic não ficaria completa sem falarmos da Renault 4L mais rápida do mundo. E um dos automóveis mais fantásticos que está aqui nesta exposição é precisamente este que está aqui ao meu lado. Trata-se de um Renault 4 totalmente modificado que a Renault preparou em 2011 para celebrar os 50 anos deste modelo. E preparou-o desta forma para o levar ao famoso deserto de sal em Bonneville, nos Estados Unidos, onde este Renault 4 atingiu uns impressionantes 237 km por hora. E para isso ele conta aqui com uma configuração de tração dianteira, tal como a maioria dos restantes, mas recebeu aqui um motor do Renault 5 Turbo, um motor 1.4 com 285 cavalos de potência. E isso só por si explica o facto deste automóvel ter conseguido aquela velocidade. Mas há mais, a caixa de velocidades foi roubada ao Renault 25 GTX Turbo, os travões dianteiros eram do Renault 25 e os traseiros de um Clio. Mas porque este poder de travagem não era suficiente, esta 4L Dragster contava ainda com um paraquedas na traseira. O objetivo de velocidade foi alcançado e os 50 anos do modelo foram festejados, mas para a história fica um dos protótipos mais radicais que a Renault alguma vez construiu. Mas melhor que falar da história do Renault 4L é poder conduzir um. E é precisamente isso que eu vou fazer agora. Vou conduzir este Renault 4 GTL de 1980. E depois de vermos a exposição com 22 dos exemplares mais especiais da história do 4L, não podíamos sair de Paris
sem conduzir um. E é precisamente isso que estamos a fazer neste momento, aqui ao volante de um 4 GTL de 1980. Mas falando agora aqui da motorização, posso-vos dizer que este exemplar tem um 4 cilindros em linha, com 1.1 litros de capacidade, que produz 34 cavalos de potência, que são enviados já às duas rodas dianteiras através desta caixa manual de 4 velocidades. E tudo isto para garantir uma velocidade máxima de 121 km por hora. Tendo em conta os automóveis de hoje, é um registro que está muito longe de ser impressionante, mas na época podemos até dizer que era um registro interessante. Mas a grande questão que eu tenho que responder, obviamente, e que vocês devem estar a perguntar aí em casa é como é, depois de todos estes anos, conduzir um Renault 4L. Bem, é uma experiência bastante analógica, aliás 100% analógica, e só isso torna esta sensação de conduzir um carro como este muito interessante e muito distinta daquilo a que estamos habituados. E uma das maiores diferenças começa logo por estar aqui na direção. Escusado será dizer que não temos nenhum tipo de assistência à nossa disposição, e isso faz com que cada curva ou que cada manobra seja aqui uma pequena aventura. Temos que aplicar mesmo força ao volante, senão não acontece rigorosamente nada. E tendo em conta todas as assistências que existem nos modelos atuais, é um desafio a que nós já não estamos habituados. Mas tenho também que falar aqui obrigatoriamente desta caixa manual de 4 velocidades, que é um dos grandes pontos de interesse deste automóvel. Para já porque está aqui posicionada de forma bastante diferente daquilo a que estamos habituados hoje em dia. E depois porque tem um funcionamento bastante peculiar, mas ainda assim, e curiosamente, acaba por ser relativamente fácil de operar, ainda que ao final de alguns quilómetros, manusear aqui a caixa e também este volante, que é bastante rijo, acaba por ser uma experiência um bocadinho cansativa, mas nunca deixa de ser interessante. Isso está sempre garantido. E se também tu estás a olhar para este vídeo e a pensar que esta Renault 4L é precisamente o que falta na tua garagem, então clica neste link e vai até ao espaço do Pisca Pisca no site da Razão Automóvel, onde podes muito bem encontrar a 4L dos teus sonhos. E se entretanto mudares de ideias e quiseres algo mais moderno, também não há problema. O Pisca Pisca tem mais de 50 mil oportunidades de negócio. Mas a maior diferença que sinto aqui para os automóveis dos dias de hoje é mesmo o poder de travagem. Obviamente, quando me sentei aqui ao volante deste 4L, comecei a travar onde travaria com um automóvel atual, mas rapidamente percebi que isso não ia funcionar, porque quando travamos, a primeira fase não acontece rigorosamente nada. E obviamente depois percebemos que temos que travar muito mais cedo e, acima de tudo, temos que travar de forma muito mais afirmativa. Temos que pisar o pedal do travão mesmo com força, senão não acontece rigorosamente nada. Mas uma coisa é certa, esta é uma experiência muito interessante de se ter. Mas aquilo que mais me impressionou foi mesmo a capacidade de resposta deste motor. Temos 34 cavalos à nossa disposição, mas a disponibilidade em estrada, sobretudo nos regimes médios, faz parecer que temos muito mais potência à nossa disposição. E isto é algo que, sinceramente, eu não estava à espera de encontrar num modelo como este. Conduzir um automóvel como este também acaba por nos obrigar a fazer aqui uma espécie de análise à evolução que os automóveis sofreram nos últimos anos. E quando estamos a conduzir um automóvel como este, com um isolamento acústico bastante precário, como seria de esperar, não temos sequer aqui um espelho retrovisor do lado direito. Temos também aqui este espelho retrovisor central que não nos dá assim grande visibilidade para a traseira, e é aqui, numa situação destas, que nós aprendemos de certa forma a valorizar coisas recentes e que de certa forma nós até nos esquecemos, porque já fazem parte do nosso dia-a-dia. E falo de sistemas como, por exemplo, as câmaras de estacionamento traseiras ou também dos alertas do ângulo morto. São coisas que nós já estamos muito habituados a usar e que de certa forma já nem valorizamos. E dessa maneira até de certa forma é interessante conduzir um carro destes e pensar em tudo o que o automóvel mudou nestes últimos anos.
Conduzir esta Renault 4 GTL de 1980 foi voltar a uma época onde não nos tínhamos que preocupar com a falta de semicondutores ou com as metas ambientais. Foi esquecer o streaming e voltar à era do vinil, numa experiência totalmente analógica, quase como se de uma cápsula do tempo se tratasse. E se é verdade que são quase sempre os desportivos potentes e rápidos que nos deixam com o coração a palpitar, também é verdade que há muito não me divertia tanto ao volante de um carro.